E a lei de crimes hediondos, ela tem lá no artigo 1º um rol de crimes hediondos. Vários crimes considerados hediondos. E aí a lei vem dizer o seguinte, olha só, todo mundo que cometer crime hediondo vai cumprir a pena integralmente no regime fechado. Aí o que o STF diz? Não, 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 não. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque eu tenho que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Isso fere o princípio da individualização da pena. Eu estou dando uma pena igual para todo mundo. Então o STF barrou. Então, ele protegeu o princípio da individualização da pena, que a gente vai ver, mas também o princípio da isonomia, visto que é preciso tratar os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente. O próximo princípio é justamente esse, individualização da pena. E o próximo vai ser intranscendência da pena. Individualização da pena. A LEP, ela proíbe castigos coletivos. Por que ela proíbe castigos coletivos? Porque o Código Penal, se não me falha a memória, artigo 14, vai dizer que cada um responderá pelo crime ou pela infração penal na medida de sua culpabilidade. Professor, mas uma rebelião, 500 presos amotinados, não dá para punir, não pode punir todo mundo? Não. Porque desses 500 presos, tem 2 ou 3 que dão as ordens, os outros só obedecem. Ou você acha que não é uma hierarquia? É uma hierarquia. Então eu tenho ali essa individualização. Por que eu tenho presos em presídios federais e tenho presos em presídios estaduais, presos em segurança máxima, média e mínima? Porque eu tenho a individualização da pena. Intranscendência da pena. A Constituição diz, a pena não passará da pessoa de quem? Do condenado, por motivos óbvios. Não faz sentido, ó, o João matou o José, João foi preso, condenado a 30 anos. Ele cumpriu 10 e se matou. Então, esses 20 anos que sobra, põe na conta do filho dele. Faz sentido isso? Não. Olha que eu estou falando de execução penal. Eu não estou falando dos efeitos civis, porque os efeitos civis podem transcender? Podem. Até qual limite? Até qual limite um direito civil pode transcender? Uma pena civil? Até o limite da herança. Lembra disso, direito constitucional? João matou José, foi condenado a 20 anos de prisão e foi condenado a pagar uma indenização de 100 mil à vítima. Com 5 anos de prisão, ele morreu e deixou para o filho uma indenização de 50 mil reais, mas ele tem que pagar 100 mil à vítima. Então, essa herança, até os 50 mil, vai para a vítima. Lembrou? Lembrou? Beleza. Próximo princípio vai ser o princípio do devido processo legal. Então, vou botar aqui, ó. Devido processo legal. Contraditório, ampla defesa. Senhores, o devido processo legal é uma garantia. Uma garantia de que a pessoa não vai ser presa arbitrariamente. Então tem que ter o devido processo legal. Esse devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Existe alguns pouquíssimos doutrinadores, tá? Uma meia dúzia, que diz que o Ministério Público não deveria poder recorrer de uma sentença. Novamente, o caso da Boate Kiss. Foi condenado, a defesa vai recorrer e o Ministério Público vai recorrer. Mas tem 2 ou 3 doutrinadores que dizem que o Ministério Público não pode recorrer. Por quê? Porque na Constituição está escrito o seguinte:
a todos os litigantes em processo administrativo ou judicial é garantido o devido processo legal com o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela disponível. Veja que um artigo, um pronome faz com que o doutrinador... Entendeu isso? Mas aqui para a gente não importa. Está preso, é preso provisório ou preso condenado, ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo estando preso. Agora, o preso pode usar esse direito de contraditório e ampla defesa durante a execução penal? O processo já acabou, ele já é condenado, já transitou em julgado, ele agora está só preso. Ele pode usar a ampla defesa e o contraditório dentro da execução penal? Pode. Quando? Qualquer falta. Processo administrativo. Porque a falta vai ter um processo administrativo. Se tem um processo administrativo, é um processo, tem que ser devido e tem que ser legal. Com contraditório e ampla defesa. Tá? Vamos lá. Próximo princípio. Presunção de inocência. Esse é fácil, né? Presunção de inocência. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que tomar cuidado. Vai tentar ligar? Uma dica que eu ouso dar para os senhores. Cuidado com discussões que a gente vê por aí. Cuidado. Por quê? Eu já vi muitos alunos bons perderem questões de concurso, porque chega no dia da prova, ele senta à mesa, vai fazer a prova e ele começa a pensar, não, mas o STF falou isso, não, mas o STJ falou aquilo, não, mas não sei o quê, e o cara erra a questão. Aquilo que o STF e o STJ disser que for relevante para você, vai estar no seu material, está aqui. Aquilo que não precisa para hoje, segue a vida. Exemplo, princípio da presunção de inocência. A gente tem que ter cuidado com algumas discussões que a gente vê por aí. Uma dessas discussões é sobre a presunção de inocência. Principalmente quando da prisão do Lula. Né? Antes da prisão do Lula, o STF entendia uma coisa, depois ele passou a entender outra, depois ele voltou no entendimento antigo. Primeiro ele entendia que não se podia começar a cumprir a pena após a condenação em segunda instância, depois ele disse que podia, depois disse que não podia mais. Esse tipo de discussão a gente vai ficar um pouco a par, porque esse tipo de discussão não vem para essa nossa prova. O que vem para essa nossa prova é: ninguém pode ser considerado culpado. A palavra tem que ser essa. Após o trânsito de sentença penal, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por quê? Porque a lei de execuções penais, ela vai diferenciar o preso provisório do condenado e ela vai entender como o preso definitivo, sendo o preso condenado. Então, professor, mas eu acho que não pode cumprir a pena após condenação em segunda instância. Eu acho que pode. Essa discussão, por enquanto, a gente deixa de lado. Entendemos isso? Beleza? O próximo princípio é o princípio da jurisdicionalidade, não é isso? Princípio da jurisdicionalidade. O que significa este princípio? Esse princípio, ele significa que mesmo que haja uma decisão administrativa, ainda assim o preso poderá submeter esta decisão à justiça. Exemplo, o cara cometeu os crimes lá, ele está aqui, ó. Lembra? Ele veio, direito penal, processo penal, aqui para a gente começou a LEP. Ele já está executando a pena, ele já está cumprindo a pena, melhor dizendo. Pode ser que ele aqui sofra um processo administrativo?
É possível? É possível um preso sofrer um processo administrativo? Sim. Já que ele sofreu um processo administrativo, é possível ele ser condenado a uma sanção administrativa dentro da prisão por um processo administrativo? É possível? Sim ou não? Sim, ele sofreu um processo administrativo e foi condenado a ficar no regime disciplinar diferenciado. É possível. Mas repare, existe o princípio da jurisdicionalidade. Mesmo esse processo sendo administrativo, este preso poderá recorrer ao Poder Judiciário para revogar esse processo. Por quê? Porque a Constituição me diz que nenhuma demanda será privada do Poder Judiciário. É o princípio da jurisdicionalidade. Todo mundo foi? Beleza? Vamos que vamos. Próximo princípio, aliás, não tem princípio, agora é uma questão, né? Essa questão, claro que já está aí o gabarito, porque eu não sou muito bom de informática e eu não sei fazer aquelas aparições toscas que tem no PowerPoint, tá? Não é a minha praia. Então já tem o gabarito aí. Mas dá uma olhadinha nessa questão, olha só. O princípio da individualização da pena é uma questão de 2021 da FCC, do Departamento Penitenciário do Estado de Goiás, aliás, desculpa, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, uma prova para defensor público. Professor, mas eu quero fazer uma prova de nível médio para policial penal. Você botou uma questão de defensor público? Botei, e botei até questão de juiz. Por quê, gente? Porque o cara que é contratado para fazer a questão, ele faz a questão. Não importa para quem seja. Vamos lá. Princípio da individualização da pena. Permite, por meio do exercício de direitos subjetivos na execução penal, que duas pessoas iniciem no mesmo dia uma pena idêntica, mas um tem a pena extinta antes do outro. É possível? Sim. E eu vou te indicar dois documentários para você assistir. Ah, professor, mas a prova é daqui a um mês, eu não tenho tempo de assistir documentário. Tem sim. No intervalo, entre um estudo e outro, de noite, vale a pena você esparecer um pouco. Tem um documentário chamado Carandiru. Não é o filme, é um documentário. Interessantíssimo. É muito antigo esse documentário, feito com o falecido Goulart de Andrade. O Goulart de Andrade fazia uns programas assim fantásticos. E ele entra na prisão, ele fica, parece que um mês dentro da prisão vivendo lá. E ele mostra a triagem. Uma sala como essa, cheia de gente presa. Aí chega o diretor da penitenciária, bota todo mundo em fila. Qual o seu crime? Ah, é tal. Então, segunda ala D. Qual o seu crime? Crime tal, ala E. Todo mundo ali está começando a pena no mesmo dia. Todo mundo ali está começando no mesmo dia. Julgamento da Kiss foi semana passada. No mesmo dia que o cara da Kiss foi condenado, um outro em algum lugar do país também foi condenado. Eles vão começar a cumprir a pena no mesmo dia, mas é possível que a pena seja extinta uma antes da outra. Tudo bem? O outro documentário que eu te indico não é um, são vários. Você escreve no YouTube As Piores Prisões do Mundo. E tem, acho que 14 documentários. É uma série. E aí mostra Filipinas, Bulgária, Romênia. Tem uma prisão que a prisão perpétua é perpétua mesmo. O cara entra e ele vai falecer dentro da cela. Ele fica lá até morrer. Não é igual nos Estados Unidos, que é prisão perpétua com revisão depois de 30 anos. Tá? Então vamos lá. A gente já sabe que o gabarito é letra A. Mas vamos ler as outras. Princípio da individualização da pena. Letra B.
confere um caráter misto ao direito de execução penal, composto por normas penitenciárias e administrativas que regulam o agravo da execução. Gente,